Fala, galera palestrina. Tudo na paz. No vídeo de hoje, veremos Nicola falando os detalhes da contratação do novo atacante do Verdão. Será que William José virá? Vamos para o vídeo. Para falar agora sobre o Palmeiras, com atualizações sobre contratações, quero contar para vocês que o Palmeiras desistiu de Diego Costa. Na noite dessa terça-feira, conversando com uma fonte alviverde, ouvi o seguinte, abre aspas, o nome dele foi discutido e entre prós e contras, o clube optou por não seguir a negociação, fecha aspas. O que eu posso apurar para vocês é que o Diego Costa tinha uma condição financeira específica e não aceitou os termos oferecidos pelo Palmeiras. O Palmeiras oferecia um contrato de risco em que ele ganharia um valor X menor e o restante atrelado à produtividade. O Diego Costa entendeu que esse tipo de acordo não lhe favorece, especialmente nessa fase da carreira, 35 anos de idade, jogador maduro e super experiente, tratativas encerradas. Sobre o William José, o pessoal da ESPN trouxe a notícia de que ele interessa. Nick Arcuri, empresário do William José, descartou, falou que a chance é zero de um negócio acontecer. A gente está no último dia da janela de transferências na Europa. O Betis acaba de se acertar em relação ao Luiz Henrique, que vai defender o Botafogo. Não poderia perder um outro jogador de ataque, especialmente porque não haveria tempo para repor essa saída. Só mais uma informação importante. Igor Coronado, muito torcedor do Palmeiras, almejando, sonhando com a possibilidade de o meia ex-Al Ittihad ser contratado. Posso assegurar que essa mesma fonte que falou a respeito do Diego Costa também descartou Igor Coronado. Não haverá negociação entre o Palmeiras e o meia de 31 anos de idade. Nicola, e os reforços virão? Essa mesma fonte assegurou que existem conversas em algumas frentes com outros atletas e que pode a qualquer momento pintar algum anúncio. O Palmeiras busca um meia, um ponta e mais um centroavante. O Felipe Rodrigues pergunta aqui se procede essa informação que o Palmeiras está acertando com o William José. Não, né, PVC? Não, a informação é que, pela minha apuração, respeitando a apuração de todo mundo, a apuração que eu tenho é não. Mas o Palmeiras tem, nesse momento, o cenário de conseguir um meia e um ponta. E um centroavante para o meio do ano, para quando for embora o Endrick. Então o Palmeiras projeta até a metade do ano 3 reforços. Um meia, um ponta e um centroavante para substituir o Endrick. Agora, sobre o Palmeiras, a notícia mais quente é que agora o time rescindiu o contrato com a Soccer Grass, responsável pelo gramado sintético do Allianz e da Academia de Futebol. Só que a parceria da empresa com a W Torres permanece, ou seja, a Soccer Grass ainda é responsável pelo gramado do estádio. Só a responsabilidade sobre o gramado da Academia de Futebol é que fica agora sob a responsabilidade do clube. Por que, PVC, o Palmeiras decidiu rescindir esse contrato? O Palmeiras rescindiu pela soma dos 2 erros. A gente está vendo o Matheus Raimundo aqui, que vai falar com a gente sobre Belém e Flamengo já já. O Palmeiras rescinde com a Soccer Grass por uma soma de fatores. De a Soccer Grass não está conseguindo resolver o gramado do Allianz Parque, de ter que sair do Allianz Parque por provavelmente um mês e perder dinheiro com isso, e porque o gramado da academia também está com problema, como dissemos ontem aqui. Né? Ontem, informação minha e do Rodrigo Matos, o Palmeiras também tinha um problema no gramado da academia. Então, é claro que a rescisão com a Soccer Grass, que é uma rescisão do Palmeiras com a Soccer Grass, ou seja, uma rescisão que só significa não ter mais a Soccer Grass no gramado da academia de futebol, do CT, ela se dá pelos 2 fatores. Mas ficou feio, na minha opinião, para o Palmeiras. Pelo seguinte... No domingo, a Soccer Grass publicou uma nota oficial às 3 da tarde dizendo que tinha diagnosticado o problema, que ela era a origem do problema e que estava 100% preparada para resolver o problema. 6 horas depois, o Palmeiras divulgou uma nota em que atacava a W Torre, dizia que a W Torre tinha sido negligente, o que é verdade, mas omitia a informação da academia de futebol. Conversando com uma pessoa dentro do Palmeiras, quando se começou a dizer, eu disse, por que vocês não disseram que também tinha um problema com a Soccer Grass na academia de futebol? E a resposta foi meio recupero, foi do tipo, tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz.
O problema, é claro que provavelmente a nota da Soccer Grass também omitiu informação. Também omitiu que, além do calor e da poluição, houve o problema do achatamento da grama pelas tábuas colocadas pela proteção do gramado. Só que a omissão da Soccer Grass, ela não está evidente, como ficou evidente a omissão do Palmeiras. O Palmeiras foi completamente, para quem não se lembra do episódio Rubens Recupero, que era o ministro da Fazenda em 94, e que vazou pela parabólica o áudio que dizia: tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz. E foi exatamente o que ficou claro no dia seguinte à nota do Palmeiras. O Palmeiras fez questão de omitir um problema que havia também no seu centro de treinamento. E que ficou escancarado esse problema quando o Palmeiras anuncia a rescisão com a Soccer Grass. A solução do gramado do Palmeiras vai se dar em aproximadamente um mês, mas a solução do problema do Allianz Parque só vai se dar quando as duas partes, Palmeiras e W Torre, conseguirem ter 2 diplomatas que se sentem para solucionar as questões. Se não, enquanto tiver ruptura, vai ter problema. Sinal agora, por exemplo, como é que você vai fazer com um fornecedor de grama sintética para o centro de treinamento e outro fornecedor para o estádio? Está errado. Tinha que sentar as duas partes na mesa e dizer: então lá, vamos romper com a Soccer Grass, vamos contratar a Total Grass, que coloca o gramado do Botafogo, por exemplo. E aí coloca nos 2 campos, em parceria, porque o contrato é feito para ser uma parceria em que todo mundo ganha. Neste momento, todo mundo perde. Mas eu não entendi, então, por que o Palmeiras fez isso? Qual a vantagem? O que o Palmeiras está esperando? Pressionar a W Torre de alguma forma? Não faz sentido, porque ela vai acabar tendo mais trabalho. O Palmeiras está tentando pressionar a W Torre e o Palmeiras quer principalmente ter o gramado em ordem no início da Libertadores em abril. O objetivo do Palmeiras é esse. Tem que começar a Libertadores com o Allianz Parque em totais e perfeitas condições de gramado. Então ela pressiona a W Torre porque tem uma guerra anterior, Domi. A guerra do Palmeiras com a W Torre, ela tem a ver com a arbitragem. Então a W Torre deve 150 milhões de reais aproximadamente ao Palmeiras pelos não repasses do dinheiro da verba dos shows, da porcentagem dos espetáculos. E o Palmeiras entende, já foi até, virou caso de polícia, tem um inquérito, foi criado como apropriação indébita que o Palmeiras denunciou. Isso aumentou o tamanho da crise. A W Torre argumenta que ela não faz os repasses, embora ela faça o relatório de quanto tem que repassar, porque espera a arbitragem dizer qual é o valor exato da dívida. Mas não tem desculpa, tem uma dívida. A dívida existe. O ponto é, para pressionar a W Torre nessa relação que virou uma guerra, e para pressionar a W Torre por uma questão objetiva e justa, que é a reforma do gramado do Allianz Parque, o Palmeiras jogou a culpa inteira na W Torre e omitiu que tinha um problema no CT com a Soccer Grass. Aí é que tem a minha crítica. Você não pode omitir uma informação dessa e evidenciar que esse problema existe no dia seguinte. Temos um problema com a W Torre, sim. Além disso, temos um problema com a Soccer Grass no gramado do Allianz Parque e no gramado da academia. Se você fala a verdade, não tem problema nenhum. Quando você omite uma informação dessa, quando você usa a tática, tem coisa que a gente diz e tem coisa que a gente não diz, se a informação vaza no dia seguinte, evidencia-se o problema, evidencia-se a mentira. Foi isso que acho que o erro do Palmeiras está nessa comunicação. O Palmeiras tem toda a razão em cobrar que se resolva o mais rapidamente possível e da melhor forma possível, sem ter. Se tem que trocar o gramado, troca o gramado. Não tem que trocar só o termoplástico, então troca o gramado inteiro. O Palmeiras tem todo o dever, direito e dever, de cobrar isso. O erro é omitir que também tinha um problema no seu centro de treinamento, como ficou evidente com a rescisão do contrato ontem à noite. E tem uma matéria do Bruno Madri e do Flávio Latifi hoje no UOL, mostrando que de outubro para cá, o Allianz sediou 3 vezes mais shows do que jogos. Só que no CT não tem nem tanto jogo e não tem show. Então, essa argumentação do excesso de uso não está funcionando nesse caso, né? Não, o problema do CT é o calor e a poluição. Claramente é o calor e a poluição. O calor e a poluição também é problema no Allianz Parque.
que é o que está, exclusivamente isso está na nota da Soccer Grass. Tem um problema extra, que é a história da memória da grama. Porque a memória, quando você tira a proteção, ela tem que ter a memória para voltar para a posição dela. Então, ela vai apontar para o alto de novo. E ela não está conseguindo se recuperar dessa maneira. Então, ela está ficando deitada. Ela permanece deitada depois de você retirar a proteção. Esse é um problema que é relatado pelos jogadores no parque, mas que não foi relatado pela Soccer Grass na nota oficial que ela emitiu. Então, também tem um recupero aqui na nota da Soccer Grass. Tem coisa que a gente diz e tem coisa que a gente não diz. Só que esse recupero da Soccer Grass não é evidente, porque não dá para você provar isso neste momento, né? O caso do recupero do Palmeiras, tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz, é evidente no momento em que você rescinde o contrato com o fornecedor do gramado do centro de treinamento. Porque o Palmeiras Clube não tem contrato com a Soccer Grass para o gramado do Allianz Parque. Do Allianz Parque é a W Torre que tem. Seguimos na luta por um novo atacante. Você palmeirense tem confiança que Leila contrate um bom atacante ou ficaremos novamente no bom e barato? Comente no vídeo, curte, compartilha, sua opinião é muito valiosa para nós. Hoje tem Palmeiras e Red Bull. Iremos com time reserva pensando na Supercopa do Brasil. Avante palestra!